O filme A Mosca é considerado um dos filmes mais perturbadores dos anos 80. Estrelado por Jeff Goldblum, o filme acompanha Seth, um cientista que desenvolve uma máquina de teletransporte. Mas um acidente com uma mosca dentro do equipamento causa uma mutação bizarra, fundindo os genes dos dois. A cada transformação, Seth perde não só o corpo, mas também a sua humanidade. Lançado em 15 de agosto de 1986, A Mosca foi um sucesso, arrecadando 60 milhões de dólares com um orçamento de apenas 15 milhões. E ainda levou o Oscar de melhor maquiagem. Inicialmente, A Mosca seria dirigido por Tim Burton, mas o projeto acabou caindo nas mãos de David Cronenberg. Cronenberg quase recusou, por estar envolvido com O Vingador do Futuro, mas o desentendimento com o produtor Dino De Laurentiis fez ele abandonar O Vingador do Futuro, que acabaria sendo dirigido por Paul Verhoeven. E com isso, Cronenberg assumiu de vez A Mosca, e o resto é história. O lendário comediante Mel Brooks foi um dos produtores de A Mosca, mas escondeu o seu envolvimento para não desviar o tom sombrio do filme e para que as pessoas não achassem que era um filme de comédia. Foi ele, inclusive, que criou o slogan famoso do filme, "Tenha medo, tenha muito medo", que é parte de um diálogo de Geena Davis, a Verônica. A frase surgiu durante uma reunião onde Mel Brooks discutia como os personagens deveriam reagir à transformação de Seth. E falando no Seth, o estúdio não queria Jeff Goldblum no papel principal. Achavam que ele não era tão comercial. E o papel chegou a ser oferecido a Mel Gibson, que na época recusou por estar fazendo Máquina Mortífera. No fim, Cronenberg bancou Jeff Goldblum e acertou em cheio, hein? E a primeira escolha para o papel de Verônica foi Linda Hamilton, que ganhou muito destaque por Exterminador do Futuro. Mas ela recusou o papel depois de ler a cena do pesadelo em que dá à luz a uma larva gigante. E o papel ficou com Geena Davis, que namorava Jeff Goldblum na época. E nessa cena do pesadelo, o próprio David Cronenberg faz uma ponta no filme como o ginecologista. Jeff Goldblum usava mais de 2 kg de maquiagem protética, um processo que durava umas 5 horas por dia. E sobre o vômito ácido da mosca, foi feito com uma mistura com leite, ovos e mel. Já o visual das cápsulas de teletransporte foi inspirado no motor da motocicleta Ducati de David Cronenberg. A Mosca também é famoso por uma cena deletada, na qual Seth funde seu babuíno com um gato, criando uma fera violenta que ele precisa matar com um cano de chumbo. A cena foi cortada por ser muito pesada. Um final alternativo e mais feliz também foi filmado para A Mosca, mas depois foi rejeitado. Nele, Verônica daria à luz a um bebê com asas de borboleta, em contraste com o pesadelo da larva gigante do filme original. Pouca gente sabe, mas A Mosca é um remake do filme de 1958 chamado A Mosca da Cabeça Branca. E esse filme foi baseado em um conto de George Langeland, publicado na revista Playboy na época, e que conta a história de André Delambre, que ao testar uma máquina de teletransporte, acaba fundindo o seu DNA com o de uma mosca, iniciando uma perigosa mutação genética. E já o filme A Mosca 2 foi lançado em 1989, a continuação do filme dos anos 80, e foi dirigida por Chris Wallace, o responsável pelos efeitos impressionantes do primeiro filme. A história mostra Ronnie dando à luz a um filho mutante de Seth, enquanto tentam fazer aqueles telepods funcionarem de novo. Cronenberg não participou, só John Jets voltou e Jeff Goldblum aparece em cenas de arquivo. O filme teve bem menos sucesso, arrecadando 38 milhões de dólares contra os 60 milhões de dólares do filme original.
mas até hoje é um bom filme. Tem muita gente por aí que considera esse melhor que o primeiro. Aliás, diga aí, qual é a sua opinião? Qual é o melhor filme da Mosca? O primeiro ou o segundo filme? Em uma análise geral que a gente poderia fazer, na medida em que o cientista Seth se torna um híbrido, porque ele se torna um híbrido, né, de homem e mosca, o seu corpo começa a se decompor. Isso espelha a deteriorização causada por doenças degenerativas, como o câncer ou a AIDS, que era muito discutida na época. Seth também tentou ultrapassar os limites da ciência, acreditando que podia reinventar as leis da física, as leis da biologia, mas o seu experimento deu errado, porque subestimou as consequências éticas e práticas de brincar de Deus. E à medida em que ele vai perdendo a sua humanidade, a sua relação amorosa com Verônica vai se tornando cada vez mais trágica. Ela o ama, mas é forçada a encarar a perda literal e emocional daquele que ela conheceu. Quando perdemos o controle de quem somos, também perdemos os vínculos com o mundo. Muitos críticos da época enxergaram esse filme como uma alegoria da epidemia de AIDS na época, pela forma como Seth perde peso, adoece, se afasta dos outros, tudo de forma rápida e chocante, como muitos pacientes viveram naquele período. Se você curtiu esse vídeo e esse filme, não esqueça de deixar esse like. Dessa forma, você ajuda muito o canal a crescer para fazer mais conteúdos como esse. Comente aí embaixo o que você achou do filme ou qual é sua parte favorita. E não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações, não perder nenhum vídeo novo e até o próximo vídeo.